Olá pessoal, nós vamos entrevistar hoje o André Guazelli. O André Guazelli é o jornalista responsável pelo jornal eletrônico A Bigorna. Além disso, ele é professor, escritor, ele vai nos falar do último livro que ele lançou. Aguardem. Olá pessoal, como havia dito, então, estou aqui com o André Guazelli. O André Guazelli é mais conhecido por ser o jornalista do jornal eletrônico A Bigorna. André, primeiramente, muito obrigado por você ter vindo aí para a gente bater um papo, para falar e começa conversando aí. Quem é André Guazelli? Wagner, muito obrigado pelo convite, pelo espaço cedido. Eu costumo dizer que eu sou um aprendiz de tudo, né? Que a gente está sempre evoluindo. Então, eu sou aprendiz de historiador, aprendiz de escritor e sempre aprendiz de jornalista, porque o jornalismo ele é tão dinâmico, que a gente, a cada dia, a cada edição, a gente está sempre aprendendo, né? Quanto tempo existe o Bigorna? A gente fundou o jornal A Bigorna em 2007. Já vamos para... Você que é bom de conta. 2007... 15 anos, já vamos para 15 anos. Na época que a internet, digamos assim, ela estava expandindo, já ganhando corpo no Brasil, né? Porque o Brasil, infelizmente, a internet ela chegou muito tarde, né? Enquanto nos Estados Unidos já havia um boom, né, na comunicação online, a gente, como sempre, a gente caminha um pouquinho mais devagar em como tudo, o 5G agora, né? Tá chegando tropeçando, né? Exato. Mesmo instalado, não está sendo aquelas coisas, né? E o que você achou mais interessante nesse período todo aí da Bigorna? Olha, foi o crescimento do leitor online, né? Porque nós tínhamos, na época, assim, em 2007, muito pouco. Se você olhasse as casas, quase ninguém tinha internet. Foi com a evolução, com a chegada dos smartphones, né, que a gente conseguiu penetrar, que a gente conseguiu mais acesso e conseguiu também fazer com que o leitor, hoje, ele tenha mais acesso também à informação, porque dos nossos leitores, 80% leem o jornal em smartphone. Antigamente você precisava do quê? Você precisava de um notebook, de um computador, né? Sim. Hoje o smartphone é uma ferramenta de acesso à informação. E você colhe tudo ali, né? Todo tipo de Tudo informação. ali, né? E quando começou, em 2007, nós não tínhamos aparelhos assim acessíveis e eu costumo dizer, né? As operadoras, elas não vendiam internet, elas vendiam plano de voz. Hoje elas vendem plano de internet. O André, você aí que está nesse meio do jornalismo aí, que não tem jeito de conversar sem falar de política, mais nesse momento, né? Qual a influência das mídias digitais você acha nas eleições, na política do momento? Olha, as redes sociais em geral, mais especificamente eu posso dizer assim, na minha opinião, é o Facebook. O que a gente está vivendo, a violência virtual, é um grande problema. Porque as redes sociais elas vieram para dar voz a quem não tinha. Só que alguns extremistas políticos, nesse momento eu digo, Wagner, eles estão usando as redes sociais para propagar fake news. Exato. Então o crescimento das fake news está sendo, para mim, um grande desastre nessa eleição de agora. Porque, não citando o candidato A, B ou C, nada disso. O problema é a militância extremista. Esse é o grande problema, eu acredito, nesse momento, que está sendo propagado nas redes sociais. Mas, na minha opinião, é um canal democrático, onde que todos podem ouvir, né? Ler, né? Melhor dizendo, mas dentro de um certo limite, né? Nós temos que ter limites para tudo, né?
E a rede social, ela perdeu um pouco nesses tempos os limites, né? E como você vê essa conversa aí, que eu concordo plenamente com você, disso que você falou, de regulação da mídia? É complexo, é muito complexo porque é muito abrangente. Como que a gente vai, por exemplo, você foi delegado, não é delegado ainda, já trabalhou, mas não chegou a pegar tanto crime cibernético. Não. Mas você já vamos imaginar que que a Polícia Civil tenha que apurar crime cibernético todos os dias. Não vai dar tempo de trabalhar. Aí qual vai ser o marco? As redes sociais, elas não colaboram tanto. Elas não colaboram tanto. Elas trabalham em cima de algoritmos. As palavras que ela taxa ali, que ela coloca, que são nocivas, que são fake, ela própria ela censura, mas elas não são efetivas no controle de fake news. Não, né? não. Mesmo porque não é bem um homem que está atrás ali. É máquina. Né? É uma máquina. Tem. E outra coisa, a gente fala em regulação, né? Que você fala em regulação. Ok, quem que vai regular? Quem que vai dizer que isso é fake news, essa notícia não pode ir? É complicado isso, né? É mais complexo. Porque vai deixar na mão, como você está falando, deixar na máquina, a máquina vai tirar coisa boa e coisa ruim ali, não vai entender. Agora você vai jogar para o ser humano, todo ser humano tem um lado, né? Sim, com certeza. E não há, na minha visão, nesse momento, algo assim que a gente possa falar de uma regulamentação. A gente pode colocar, assim, já existem as leis, né? Sim. Aperfeiçoá-las mais um pouco, principalmente nos crimes de calúnia, injúria e difamação, né? Isso é muito importante. E uma coisa também é o seguinte, as redes estão abertas, você pode falar o que você quiser, mas você é responsável pelo que você fala. Sim, com certeza. Não é? Que, como você estava dizendo, hoje a gente vê esses ataques aí de todos os lados, independente de partido, que você falou que tem um pessoal extremista. Esse pessoal que está pisando na bola, né? Então, mas se a gente analisar, são perfis fakes também. Também. Aí o que acontece? Vai o trabalho para quem? Tem a denúncia, vai para a polícia apurar. Quantas denúncias haverão? E quantas vão finalizar? Se é fake, é um trabalho dificílimo. E outra coisa, eles estão sediados em outros países, né? Você não vai chegar a lugar nenhum. A maioria dos extremistas, assim, estão fora. E outra, eles fazem uma sabotagem que ele não tem um perfil fake. Ele tem centenas. Sim. Ele tem centenas. No entanto que o TSE agora estava falando sobre robôs, né? Exato. São os robôs. Eles não trabalham assim só. Ele pode ser um que seja, mas ele tem centenas, duzentenas que seja, digamos assim, de robôs replicando sistematicamente. A rede social vai conseguir dar conta até um ponto, depois não consegue. Não ultrapassa o limite, né? O sistema não vai conseguir apurar tudo isso daí. O sistema humano, eu acredito que não, mas o sistema das redes sociais, elas podem ser aperfeiçoadas, isso eu acredito. Eu não vi ainda o Facebook, o Twitter ainda se pronunciar, nós estamos melhorando, mas eles fazem um belo discurso, mas você vê na prática que a teoria é outra. Exatamente. Então eles falam muito da teoria, mas não colocam muito na prática. E eu acho que nesse momento também, voltando para as eleições, nós teremos aí uma eleição de enfrentamento com a posse do ministro Alexandre Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Você não acha que nós vamos ter bastante situações batendo de frente, coisas que se deixava passar? Porque é o perfil desse ministro. Esse ministro ele foi lá secretário da Fundação Casa, que era FEBEM antigamente, depois foi secretário de Segurança e pai e tal, e ele tem demonstrado com esse inquérito Fim do Mundo aí que ele fez, eu penso que com a assunção dele aí ao cargo de presidente do TSE, nós teremos vários embates. Sem dúvida.
mas a gente tem que pensar quais são os tipos de embates, né? E para ele está numa situação justa porque ele é ligado, assim, ele é ligado não propriamente ele, mas muitos setores da sociedade ligam ele ao antibolsonarismo. Sim, sim. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Ele tem que tirar a pecha dele de antibolsonarismo. Mas não dá tempo agora, né? 60 dias da eleição? Falta pouco. Né? Falta pouco. Então, eu acho que você bateu no ponto central. Se ele não tivesse essa pecha ligada ao antibolsonarismo, seriam as atitudes corretas que iam tomar. Agora, qualquer atitude que ele tome, vai falar que ele é do lado X ou do lado Y. Ele ficou também, né, marcado por, como que eu posso te dizer assim, mais um certo inimigo, né, mas eu não acredito que ele seja tão extremista para ser antibolsonarista, né? Ele sofreu também ataques, né? Sim, vários ataques. Como certo? Ministro do STF. Sim. Que teve de fake news passando aí, exatamente. Ataque quanto é lado. Fizeram muito ataque para ele também, contra ele, né? Contra ele, família. E não foi só ele, né? Foram outros ministros também, todos, né? Foi um ataque desmedido ao Supremo Tribunal Federal. Então, mas aí que eu falo para você, o extremismo não pode chegar ao ponto que chegou. Na eleição passada não houve isso. Não. Houve, infelizmente, o nosso atual presidente, o Jair Bolsonaro, foi esfaqueado. Sim, gravíssimo. Isso não poderia jamais acontecer. Mas na eleição passada foi um caso gravíssimo, mas tirando esse, não houve outros. E o extremismo não estava tão grande como está hoje. Não. Acho que nunca teve tão grande assim, viu? Não. Pelo menos que a literatura que a gente tem visto, as notícias, parece que nunca teve tão acirrado assim. Sempre tiveram os dois lados, mas não com essa violência, né? E com o pior que eu vou te dizer ainda, pessoas perdendo amizade com as outras por causa de política. Isso é ignorância, né? Não é? Perdendo amizade, rompendo laços por causa de política. A política passa, nós ficamos. O pensamento, você tem o direito de ser lulista, bolsonarista, Ciro, Tebet, mas o fato de eu brigar, romper qualquer coisa com você, isso é um grande absurdo. No próximo bloco, nós continuaremos conversando com o André, e o André vai falar do livro já que ele tem e do novo livro que ele acabou de lançar, Entre Histórias Sutis de Mistério e Aventuras. Os contos mesclam a vida em sua forma ficcional, e isso é a grande fábula da vida. Aguardem!